Você já ouviu falar sobre Juscelino Kubitschek? E sobre o plano de metas? A construção de Brasília? Um presidente com desejo de industrializar o Brasil? Fazer o país avançar 50 anos em 5? Mas antes de conhecermos o governo de Juscelino Kubitschek, que tal conhecermos sua trajetória de vida? Nascido na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902, o 21º presidente do Brasil era filho de Júlia Kubitschek, que era professora, e João César de Oliveira, um caixeiro viajante, que morreu por conta de uma tuberculose quando Juscelino tinha apenas 3 anos de idade. Dessa forma, Juscelino e Maria da Conceição, a sua irmã, ficaram sob os cuidados de sua mãe, Júlia, que o matriculou em um seminário diocesano. No entanto, Juscelino desejava se tornar médico e, por conta de sua condição financeira, passa a estudar por conta própria e se torna telegrafista através de um concurso público em Belo Horizonte. Com o dinheiro que consegue com seu trabalho, JK presta vestibular na capital de seu estado, ingressando na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte em 1922 e se formando no ano de 1927. Em 1931, Juscelino se casa com Sara Gomes de Lemos, com quem tem 2 filhas, Márcia, sua filha biológica, e Maria Estela, filha de criação. No ano de 1932, JK exerceu o trabalho médico na Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado que buscava a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1933, Juscelino Kubitschek abandona a carreira médica temporariamente, ao ser convidado para assumir o cargo de chefe de gabinete civil de Benedito Valadares, em Minas Gerais. Sendo assim, se filiou ao Partido Progressista de Minas Gerais, se elegendo deputado federal no ano de 1935. Mas, com o golpe do Estado Novo em 1937, JK perde o seu cargo por conta do fechamento do Congresso por ordem de Vargas. Sendo assim, Juscelino assume a prefeitura e realiza uma reforma que se destaca em sua gestão da cidade. Além disso, JK também concorreu às eleições para o governo de Minas Gerais contra o seu concunhado Gabriel Passos, e em janeiro de 1951 assumiu como governador do estado. Já no governo de Minas Gerais, Juscelino demonstrou uma característica que estaria também muito presente na sua presidência: o desenvolvimentismo. Queria transformar o estado mais rural em um estado industrializado. O clima das eleições presidenciais de 1955 foi caótico, com tentativas de golpes para impedir a realização das eleições foram feitas pela UDN e por Carlos Lacerda. Os presidenciáveis eram Juscelino Kubitschek, pelo PSD, Juarez Távora, pela UDN e Adhemar de Barros, pelo PSP. Por fim, JK garante a presidência da República com 400 mil votos de diferença, deixando o segundo lugar para Juarez Távora e o terceiro para Adhemar de Barros. Logo após tomar posse da presidência, JK tem uma reunião com os ministros militares e o da Justiça. O objetivo era acabar com o estado de sítio. Mesmo com resistência, o presidente estava convicto em exterminar o estado de sítio e voltar com a liberdade de imprensa. O restabelecimento da democracia era uma prioridade, que retornaram ao cenário político nacional. Como mostra a nota oficial divulgada pela Agência Nacional, por ordem do Senhor Presidente da República, fica, a partir de hoje, suspensa a censura aos órgãos de divulgação e publicidade, jornais, revistas, estações de rádio e televisão. A grave crise que abalou o regime pode ser vencida com o apoio do povo brasileiro. A cordura e tolerância
alentadas pela certeza de que a verdade afinal se sobrepõe às incompreensões e injustiças, o zelo da liberdade e o respeito à oposição, quando no exercício de suas legítimas prerrogativas, mas também a decisão e firmeza, quando impostas pela salvaguarda das instituições, permitiram ao governo restaurar a ordem democrática em sua plenitude. O povo brasileiro decidiu tomar em suas mãos a grande empresa de sua libertação econômica e da plena afirmação de sua capacidade civilizadora. Homens empreendedores e intrépidos se votam a iniciativas de largo alcance, e o trabalhador nacional, atendido em suas justas reivindicações, cônscio de seus deveres e convicto de que a prosperidade do país significa vida melhor para todos, acha-se admiravelmente integrado no esforço pelo desenvolvimento. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos desejos. Paralelamente a isso, anuncia a criação do Conselho de Desenvolvimento e lança o famigerado, desde os primeiros meses de campanha presidencial, o Programa de Metas. Elaborado e supervisionado por Lucas Lopes e Roberto de Oliveira Campos, o plano tratava-se de políticas setoriais e investimentos de infraestrutura, principalmente em energia e transportes, mas também englobando indústrias de base, alimentação e educação. No total, eram 31 metas, as quais desdobravam-se em setores específicos. As metas dos 5 versavam acerca de reformas de base. Já as de 6 e 12, elas versavam acerca da energia elétrica e nuclear, carvão, produção e refino do petróleo. As metas de 13 a 18 versavam sobre a construção e reequipamento de estradas de ferro, estradas de rodagem, marinha mercante, portos, barragem e transportes aéreos. As metas 19 a 29 incluíam trigos, matadouros, frigoríficos, mecanização, fertilizantes e indústrias de base. Já a meta 30 incluía borracha, exportação de ferro, veículos motorizados, construção naval, maquinaria pesada e equipamento elétrico, além da educação. Brasília também foi incluída no programa de metas e concebida como uma meta-síntese. O programa de metas pode ser considerado como a retomada em nova escala e abrangência da estratégia de Vargas de governar para o desenvolvimento econômico e social, porém não configura-se como um plano global de desenvolvimento, mas como um conjunto articulado de programas e projetos prioritários com fixação de metas a serem atingidas no horizonte do governo. O seu objetivo era populista e utópico: fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Sua execução iria escancarar novos espaços e oportunidades para as empresas, acelerar o processo de substituição da importação, facilitando a entrada de investimentos diretos estrangeiros, como os da implantação da indústria automobilística. Não foram realizações muito drásticas, e nem foram realizadas muitas intervenções capazes de abalar em si a estrutura social. Houve, por exemplo, a permanência da estrutura agrária. A execução do plano fez com que houvesse um crescimento acelerado que contribuiu para a estabilidade política. O mito de que o crescimento acabaria com os problemas das desigualdades sociais e regionais estava em alta. Porém, o programa de metas permitiu alcançar transformações, sim, mas sem mudanças revolucionárias nas estruturas econômicas e sociais. Durante seu governo, vários setores cresceram. A economia aumentou em 50%. O valor do real da produção industrial cresceu em 80%. Siderúrgica 100%, mecânica 125%, eletricidade e comunicações 380% e material de transporte 600%. Entretanto, todo esse investimento teve um alto preço. As contas não fechavam e a economia se desequilibrou. As despesas políticas escalonavam com a implantação do plano de metas, principalmente no referente à construção de Brasília, os investimentos maciços em energia e transporte e construção do arcabouço industrial também.
Houveram uma série de coisas que contribuíram para que houvesse um período de declínio das relações de troca com o exterior. Pesadas compras forçadas, excedentes de café com emissão de papel moeda, forte aumento de dívida e déficit público federal, o pulo das despesas correntes e também inflação alta. A transferência da capital do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, para o Planalto Central surgiu da maneira inusitada durante o primeiro comício eleitoral da campanha presidencial. No dia 4 de abril de 1955, no município de Jataí, no interior de Goiás, durante parte do evento em que os habitantes começaram a fazer perguntas ao candidato, trouxe-se à tona um dispositivo da Carta Magna, que determinava a transferência da capital da República para o Planalto Goiano. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. A partir desse momento, além do plano de metas, a construção de Brasília tornou-se um projeto concreto para a JK, caso eleito. Iniciado em 1957, o grande empreendimento da construção da capital se deu até 1960. O desejo de deslocar a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Goiano pode ser interpretado como uma tentativa de afastar o poder central da cidade do Rio de Janeiro. Embora defensor da democracia, JK tinha certa aversão às manifestações, principalmente às estudantis. Deslocar a capital seria uma forma de distanciar o poder público da arena ideológica surgida desde o contexto do suicídio de Getúlio Vargas. Para JK, levar capital para o Planalto Central também seria uma forma de distanciar o poder público das grandes corporações de imprensas que concentravam-se no Rio de Janeiro. A ideia discursiva de Brasília e sua construção estava imbrincada com a nova democracia. Em seus discursos, JK enfatizava que a ideia de Brasília era uma aspiração geral da nação. Também é possível que tenha percebido a necessidade de transferir a capital, pois a construção de Brasília ter-lhe parecido a forma de construir uma nação que estava inacabada, subdesenvolvida e precariamente agrícola. A nova capital seria o veículo no qual JK utilizaria para construir o símbolo de uma nova nação. Muito mais que um projeto arquitetônico, Brasília foi um projeto de dimensões sociais, políticas, econômicas, históricas e simbólicas. Eleito em 3 de outubro de 1955, com 36% dos votos, JK assumiu em 31 de janeiro de 1956 e lançou o Plano de Metas, o qual fomentou políticas públicas e projetos de investimento em transformação de infraestruturas, energia e transportes. Seu plano de governo priorizou as indústrias de base e de bens de consumo duráveis. Todas as 30 metas setoriais, em especial a construção de Brasília, e em apenas 42 meses a cidade ganharia condições mínimas para se tornar uma capital. A indústria automobilística nasce, a naval e a siderúrgica disparam. Ocorreu idem a multiplicação da produção de petróleo e de hidrelétricas, mais de 13 mil quilômetros de novas rodovias, a mais de 3 mil quilômetros de ferrovias também. O aumento da economia era de 50%. JK foi, para Ronaldo Costa Couto, historiador, político conciliador, mas capaz de radicalizar em defesa da liberdade parlamentar, que sabia que era essencial para a democracia, admirava os grandes legisladores, líderes e tribunos, especialmente os mais hábeis e capazes de pensar, falar e agir, principalmente com grandeza.